Meu nome é Jordana Carlan, eu sou mentora de negócios no ramo da limpeza. Tenho uma empresa de limpeza também nos Estados Unidos. E a minha maior paixão é ajudar outras mulheres a estruturar os seus business. A minha infância foi em Porto Nacional, uma cidade a 40 minutos, mais ou menos, de Palmas, Tocantins, né? A capital de Tocantins. E eu tive uma infância muito saudável. Eu não tinha muitos brinquedos. Naquela época não tinha celular, não tinha iPads, não tinha nada disso, né? Então, a minha infância, eu considero que foi uma infância muito saudável. Vamos ver quem vai ganhar? Ó, A vou ganhar todas, né, Micaela? não, tomara, né? Deixa eu ver. Se eu vou ganhar, eu tô. Pra não ganhar. Não tem onde vai ganhar. Eu cresci com pais separados, né? Então, eu vivi com a minha mãe a maior parte do tempo, antes de eu me mudar para os Estados Unidos. E o meu pai, ele nos visitava, né, de tempos em tempos. E convivi também muito com a minha avó, né? Nós morávamos com a minha avó uma época. E essa foi a minha infância, até a minha idade de pré-adolescente, quando minha mãe se mudou para Palmas, no Tocantins, de Porto Nacional. E ali nós nos mudamos para aquela cidade desde o início, né? Dos 10 até os 17 anos, eu morei em Palmas, no Tocantins. E foi nessa época, que apareceu a oportunidade de eu me mudar para os Estados Unidos, né? Já? Um também? Como assim? 2, vixe. Não, mãe, ó, ó, só que ó, eu dar isso aqui, ó, pra poder a Gabi ganhar. Sorry, Dani. A minha mãe, ela foi a minha base, né? Ela vem para os Estados Unidos já há mais de 15 anos, praticamente todos os anos. Ela se abdica de parte da vida dela no Brasil para que ela esteja aqui, né? Me ajudando, me servindo. E eu digo que parte do que eu sou hoje, do que eu conquistei hoje, eu devo a ela, né? Porque ela veio nas épocas que eu mais precisei para me ajudar a cuidar das minhas meninas quando estava pequena, né? E até hoje ela continua vindo. Esse ano fez 25 anos que eu estou nos Estados Unidos. E eu cheguei aqui aos 17, né? E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar como babá. Trabalhei também na faxina, em Boston, por um período curto de tempo, mas eu trabalhei. Mas a maior parte do tempo foi como babá mesmo, né? Onde eu comecei a ter aquele contato com os americanos, foi nessa época. E eu não falava inglês, né? Eu aprendi com as crianças que eu cuidava. E pouco tempo depois eu estava trabalhando já para quatro famílias. E foi quando eu desenvolvi bastante, né, a língua, né? Apaixonei com a cultura desse país. Eu digo que foi amor à primeira vista quando eu cheguei em Nova York. Eu cheguei nos Estados Unidos, em Nova York, e foi amor à primeira vista. Desse dia em diante eu sabia que eu não queria voltar mais pro Brasil, né? E fui para Boston logo em seguida. E em Boston eu morei 10 anos. E nesses 10 anos eu comecei lá como babá, né? Trabalhei para famílias americanas e aprendi a língua, né, com as crianças que eu trabalhei, que eu cuidei. E a faxina, eu fazia ela esporadicamente, né? Até eu encontrar um trabalho de babá, na verdade. E fiquei ali trabalhando como babá mais ou menos uns 8 anos. Foi até quando eu tive a minha primeira filha, né? A minha primeira filha, eu ainda trabalhei como babá ainda talvez por um ano. E eu não queria deixar minha filha com outras pessoas para cuidar de outras crianças, né? Então foi quando eu decidi abrir um daycare.
eu abri um daycare para que eu pudesse cuidar da minha filha e ter uma renda para a família, né? E procurei saber como que eu poderia fazer isso de forma legal, né, da forma correta. E obtive a licença para abrir esse home daycare e para cuidar da minha filha. Então, foi perfeito. E eu procurei informações em como eu poderia abrir esse daycare de forma legal, né? E como eu já tinha experiência já há 8 anos cuidando de crianças, isso facilitou para que eu obtesse essa licença, né? E logo que eu abri o daycare, que eu espalhei o flyer, né, pelas lojas brasileiras, aquela coisa toda, o telefone começou a tocar. E as vagas enchiam muito rápido, né? Eram apenas 6 vagas na época, eu não sei se mudou alguma coisa hoje, mas na época eram só 6 vagas, eu já tinha uma filha, então só podia ter 5 crianças, né? E encheu muito rápido, porque a estrutura era muito bonitinha mesmo, muito, muito bacana. E eu tinha que esperar mais 2 anos para renovar minha licença para aumentar para 12 crianças. E eu disse assim, eu não quero esperar 2 anos, né? Eu vou procurar uma forma de fazer um upgrade da minha licença para que eu possa ter 12 crianças. É o quarto, eu achei que fosse a casa. Eu falei, meu Deus, não pode. Eu conversei muito claramente com ela que a gente precisa ter acesso à casa do cliente, né? Não, perfeito. Não, perfeito então. Maravilha. Eu consegui. Eu tive que provar que eu tinha uma assistente comigo, então contratei uma assistente. E nós duas trabalhamos juntas ali. E foi, assim, questão de pouquíssimo tempo, as vagas foram todas preenchidas, né? E eu tinha uma lista de espera. E o engraçado foi que as babás da região queriam saber como que eu tinha montado aquele daycare, né? Como que eu tinha conseguido a licença, porque não era uma coisa muito comum naquela época, né? A maioria cuidava de crianças em casa, sem estrutura, sem um preparo, né? E mais e mais das brasileiras me procuraram para saber como que eu tinha feito isso, né? E eu pensei assim, eu vou ajudar essa galera, né? Vou marcar uma reunião, né, na minha casa, e quem quiser vir saber, eu vou dizer qual foi o passo a passo que eu fiz. Daí surgiu uma associação. E para mim isso foi muito gratificante, né? Poder abrir esse leque, né? Porque até a primeira pessoa fazer, a gente não sabe como chegar até naquela meta, né? Naquele caminho, né? Na crise imobiliária de 2008, nós investimos em imóveis em Boston, né? E nessa época nós perdemos tudo. E então eu disse, já que vamos ter que recomeçar, vamos para um lugar novo. Quando viemos para Atlanta, começar do zero, né? Mas antes de chegar em Atlanta, eu passei alguns meses no Brasil para que o pai das minhas filhas pudesse organizar, né, a nossa chegada. E fiquei 5 meses no Brasil e quando viemos para Atlanta, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos nada, né? Eu tinha $900 emprestado, né, que meu irmão do Brasil me emprestou quando eu vim de lá, que eu passei esses 5 meses lá. E esse era todo o dinheiro que nós tínhamos para recomeçar. E logo de cara já tinha que pagar 680 para o primeiro mês do apartamento que a gente ia morar. Então a gente só ficou, na verdade, 220. E era todo esse dinheiro que a gente tinha para poder realmente começar com 3 crianças. Na época eu só tinha 3, né? A minha quarta filha veio bem depois. Então era todo esse dinheiro. Então eu tinha que escolher exatamente o que fazer com esse dinheiro. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. It's super sweet. Que Laura's really sweet. She likes the Meu interface Deus do céu. And she also likes to jump. Oh, my goodness. Gente, não dá, eu amei ela. Outra que ela é grande. Aqui. Chama a Georgia, mãe. Dela. Georgia, Pinhori. Georgia.
Georgia. Ah, Georgia. Qual que é os nomes? Essa é a Cinnamon Sugar. Aquela ali é a Georgia. Ela foi nomeada por conta do estado da Georgia, porque apaixonei por esse lugar, né? Com o dono dela de Georgia. E a outra ali. O nosso recomeço em Atlanta foi muito difícil. Sem dinheiro. Eu estava no início de uma depressão. O pai das minhas filhas também em depressão. Porque parecia que as coisas não estavam andando, né? E ele não tinha forças para buscar trabalho. E eu tive que me reinventar, né? Eu pensei, o que eu posso fazer? Eu não queria cuidar de criança porque eu morava em um apartamento já com 3 crianças. Então, era algo que não ia dar certo. Então, eu tive uma ideia. Eu pensei assim, eu vou começar a escovar cabelo. Eu vou começar a depilar. E aí, né, eu lembro de uma conhecida que ela foi a minha cobaia, né? E eu depilei algumas poucas pessoas que eu acho que não era muito a minha praia, né? Comecei a escovar cabelo também. Só que como eu tinha 3 crianças pequenas, não tinha com quem deixá-las, assim, para poder fazer essas coisas, né? Ou as pessoas tinham que ir na minha casa, ou eu tenho que pegar aquela renca de menino e ir para casa das clientes, né? E eu tive uma outra ideia, né? Eu já tinha feito uma festa de aniversário da minha filha, das minhas 2 filhas, antes de me mudar para Atlanta. Eu pensei assim, eu vou usar isso que eu aprendi para poder tentar ganhar algum dinheiro aqui. Eu fiz um curso em Boston, antes de tomar a decisão de mudar para Atlanta, de decoração com balões. É o aniversário do meu filho. Se você quiser fazer a mesa do bolo, eu falei, eu faço. Só que eu não tenho dinheiro para comprar nada. Se você puder me dar um adianto de alguma coisa para eu comprar o material. Eu disse, ok. E ela me deu esse adianto e eu comprei os balões. Eu não tinha dinheiro para comprar o painel. E ela disse assim, não tem problema. Você pode usar um cobertor do meu filho, do tema que ele quer fazer a festa. E fizemos com o cobertor da cama dele. E depois dessa primeira mesa de bolo que eu fiz, aí as mães da igreja me chamaram para fazer outras e mais outras. E aí foi crescendo, né? Fui fazer... Eu acho que eu devo ter feito festa de aniversário das crianças dessa igreja, talvez, se não todas, mas pelo menos a maioria, né? E foi aí que eu fui ganhando algum dinheiro, né? Eu não cobrava muito na época, eu só cobrava aquilo para que pudesse trazer algum sustento para nossa casa, né? Posso pegar essa? Pode, é a próxima aí, ó. Você, Micaela. A próxima aí, ó. A gente não tinha dinheiro para praticamente nada, absolutamente nada. Era mais só o principal mesmo. E eu lembro que quando eu passava na frente do Chicken Filé ou de eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza, né? E eu queria experimentar um Chicken Filé, mas eu não tinha condições de comprar. Porque lá no norte não tinha ainda nessa época, né? Só tinha pra cá. E os brasileiros falavam muito desse lugar, desse Chicken Filé. E eu falei assim, um dia eu quero comprar um sanduíche no Chicken Filé. E eu disse assim, ainda não é hora, né? Então eu esperei meses para poder realmente experimentar isso, né? E quando eu comecei a fazer as festas, eu falei assim, agora eu acho que é a hora que eu posso comprar. Dessas crianças que eu fazia festa, né, as minhas clientes, começaram a me perguntar se eu não podia ensinar elas a fazer um arco, né? Aí eu pensei assim, se eu ensinar, elas não me contratam mais, né? Mas eu pensei assim, peraí, mas eu posso ensinar para muitas mulheres, para muitas mães, então eu posso dar curso disso aqui. E eu comecei a trabalhar muito em cima dos cursos de balões nos finais de semana. Aí eu disse assim, então agora eu já não quero mais fazer as festas, eu quero só dar curso, né? Então foi assim, uma época assim, fantástica, porque eu podia ensinar aquilo que eu tinha aprendido, né, para essas mães e ver quanto elas ficavam felizes em poder aprender aquilo ali. É como se fosse uma terapia, na verdade, aquilo, né? A primeira turma foi um sucesso, então vou notar a segunda, a terceira, e foi a quarta, e foi indo. Então foi assim, uma época muito, muito gostosa da minha vida, né? As condições financeiras ainda não eram, assim, maravilhosas, mas já ajudava muito.
A ideia surgiu quando eu comecei a trabalhar todos os finais de semana. Então, quando aqui em Atlanta, eu comecei a pensar o que mais que eu posso fazer além de dar cursos e trabalhar com decoração de festa, mas que seja durante a semana, para que eu possa trabalhar enquanto as minhas filhas vão para a escola, né? Eu conheci um casal e eles queriam vender a carteira de clientes deles, né? Porque eu acho que essa é uma oportunidade que vai ser uma oportunidade única de eu sair desse aperto financeiro, né? E esse período de 1 ano e meio para nós aqui em Atlanta, esse começo de 1 ano e meio, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Foi aí quando surgiu a oportunidade da gente, né, comprar essa carteira de clientes. Então, eles me treinaram, né? E eles eram bem exigentes. Então, eles me treinaram e me treinaram muito bem. E comecei realmente a assumir as rédeas disso aí, né? Graças a Deus, eu não perdi nenhuma casa, né? Eu tive que aprender a lidar com pessoas, né? Aprender a treinar as minhas helpers para poder que ela realmente ficasse ali e entendesse o que era exigido do trabalho, né? Eu decidi vender esse schedule nessa época porque eu engravidei da minha 4ª filha, né? Foi uma surpresa. E naquela época não era muito fácil achar pessoas para tomar de conta do seu negócio, né? Hoje é totalmente diferente. Mas naquela época eu não tinha esse conhecimento também e não era uma informação tão acessível, né? Então eu decidi vender e ficar em casa. Então eu tive uma outra ideia. Eu pensei assim, eu vou começar a trabalhar com redirecionamento para o Brasil. Naquela época tinha nem meia dúzia de pessoas que faziam isso no país inteiro. E eu fiquei fazendo isso por quase 2 anos, né? Enquanto eu podia cuidar da minha filha em casa, né? E foi nessa época que eu pensei assim, agora já tá bom. Ela já pode ir para um daycare, ela pode me contar se alguma coisa está acontecendo, se ela tá feliz, se não tá. E eu vou começar de novo no ramo da limpeza, né? Então, eu pensei assim, mas eu não tenho dinheiro suficiente para comprar uma carteira de clientes. Eu nem tenho dinheiro para comprar, né? Porque aquele dinheiro ali do redirecionamento era para sustento da casa, para, né, o necessário. Eu expliquei a minha história para ela, né? Nessa época, eu falei assim, você me ajudaria? Então, daí eu, né, montei esse schedule e eu falava para as pessoas, olha, é assim que eu fiz, né? Hoje eu sei que era um método, mas eu nem sabia que era método, né? Na época. E funcionou. Depois que eu montei esse primeiro schedule do zero, né? Surgiu a oportunidade de comprar um segundo. E que eu dei um passo realmente na fé. E eu consegui pagar esse schedule em 4 meses, 4 ou 5 meses. E eu corri atrás. Eu fui correr atrás, né, daquilo que eu havia perdido. E comecei a crescer a minha empresa, né, novamente. Mas não comprando mais. Eu já sabia o caminho das pedras, eu podia realmente crescer a minha empresa de uma outra forma, sem ter que investir, né, investir financeiramente dessa forma. De 2017 até 2022, eu passei por esse processo aí. Então, em 2022, eu já tinha chegado num ponto onde disse assim, eu preciso trabalhar, mas as minhas filhas estão em casa, elas não têm idade para ficar em casa sozinhas, né? Então, de 2020 a 2022, eu fiquei trabalhando só 2 dias na semana, né? No ano de 2021 e 2022, parte de 2022, foi quando eu pensei assim, eu preciso tirar todos os dias da minha semana, eu preciso sair do operacional. Mas um dia, eu percebi que se eu não fizesse isso, a minha empresa ia ficar agarrada onde ela estava. Ela parou de crescer ali. Eu disse assim, eu não posso continuar assim, porque senão eu não vou alcançar meus objetivos, né? E como que eu consegui chegar nesse ponto? Quando foi em 2023,
final de 2022, eu comecei a pensar assim, eu preciso de uma estrutura para eu ensinar. Como que eu vou ensinar essas pessoas a fazerem isso, né? Eu não estava dando conta de atender as ligações das pessoas, então talvez 1 ou 2 pessoas acharam que eu não queria ajudar. Eu vou escutar o que ele está falando, né? Eu vou fazer um teste, eu vou ver o que vai dar esse negócio, né? E resolvi oferecer o meu trabalho para algumas pessoas, né? Para alguns empreendedores. E eu comecei ali a montar, tipo, um método, né? Algo que eu colocasse para fora o que estava aqui dentro. Como que eu ia passar de uma forma organizada para essas pessoas poderem não se perderem. Para eles não terem que passar todos esses anos para descobrir isso que eu descobri, né? Como que eu posso ajudar eles a fazer isso de uma forma mais rápida, né? A traçar esse caminho mais rápido. Então, vamos abrir empresa, vamos fazer uma coisa assim com estruturas, né? Eu sempre tive essa mentalidade. Nesse período de 6 meses, eu senti que eu já estava muito atarefada. Eu falei assim, não, eu saí de um operacional de uma empresa, eu vou entrar no operacional de outra, eu preciso de algo diferente, né? Foi quando eu encontrei um mentor para que ele pudesse me ajudar a estruturar o meu próximo passo. Hoje em dia, as informações estão muito mais acessíveis. Você pode encurtar 10 anos em 2. Totalmente viável, com a busca de conhecimento. Hoje nós temos mais de 15 colaboradores, né, entre os cleaners e assistente de escritório. Eu pude abrir uma nova empresa, a empresa de mentoria, e com a empresa de mentoria surgiu uma outra oportunidade de abrir uma terceira empresa, que é de treinamento de colaboradores de outras empresas, né? Então nós vamos até outras empresas treinar os colaboradores. Então, com a experiência que nós temos, né, com tudo isso, a gente pôde montar, né, essa estratégia de uma terceira empresa, né? A estrutura de mentoria que nós, né, temos hoje, que eu dou hoje, é de 3 a 4 turmas por ano. Vamos relançar a mentoria individual, onde eu vou estar ajudando empreendedores de uma forma mais perto nessa parte individual, né? Esse empreendedor precisa de ter alguns pontos já no caminho dele antes de acessar a mentoria individual. E com essa rota empreendedora, né, que a Faxina trouxe para mim, com essas 3 empresas, que são 3 coisas diferentes, mas tudo dentro do ramo da limpeza, né? Eu tenho a oportunidade de investir também no ramo imobiliário, tanto aqui quanto no Brasil, né? Isso me dá condições de investir no Brasil, né, e nos Estados Unidos também. No Brasil, eu invisto em construção de casas, apartamentos. Então, o empreendedorismo, ele está dentro de mim, e sempre que eu tenho oportunidade, eu já quero fazer algo a mais, né? E tudo isso a gente consegue se organizar com o meu método que eu sempre digo, né, para os meus alunos, que é, né, ela é a estrutura, a padronização, a automação e sistemas. Esse método ele pode ser usado em qualquer tipo de empresa, não só no ramo da limpeza, né? Em qualquer tipo de empresa, a sua empresa, a empresa de A, B e C, né? Que é a estrutura, a padronização, a automação e processos, eu chamo. Isso foi um método criado por mim. Assim eu consigo ajudar os meus alunos a entender o processo de como estruturar suas empresas. Na minha jornada empreendedora, o que hoje eu nunca deixo de buscar é conhecimento. Porque eu aprendi uma coisa, que eu não preciso mais esperar 10 anos para aprender sobre algo. Eu posso encurtar esse processo com conhecimento, em busca de conhecimento. Aqui ninguém gosta de... Nobody likes flies anyway, right? No cinema, pelo... That's right. Also café. So café. Do you like the cafe? Sure. Yeah. On stores. It's also the beeping noise. It's already started. A minha rotina, ela é uma rotina bem pesada. Atendo alguns clientes também individualmente, alguns mentorados.
E entre o trabalho das 3 empresas, a minha família, né, as minhas filhas, meu esposo, a minha casa, né, eu adoro viajar. Eu estou sempre participando de eventos para poder agregar mais no meu conhecimento, para que eu possa trazer isso para os meus mentorados. A lição número 1 que eu tirei de tudo isso, e que eu tenho para mim hoje, é que tudo aquilo que eu tenho acesso hoje, a pessoas, ao financeiro que Deus tem colocado na minha mão, é que tem um propósito para isso. Que o que Ele tem me dado não é meu. Eu sou uma administradora e que Ele tem me dado a oportunidade de abençoar outras pessoas. Eu estou sempre envolvida com trabalhos sem fins lucrativos, viagens missionárias, né? A minha empresa, ela patrocina limpezas gratuitas para pacientes com câncer, então eu estou muito envolvida com essa parte, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então eu acho que tudo que eu faço das empresas hoje, ela me proporciona essa oportunidade de servir outras pessoas, né? Então, essa é uma das lições que eu tirei. O benefício de poder ter acesso a essas coisas é poder abençoar outras pessoas, né? Ter sucesso é ter uma família, né? E poder ser bênção na vida de outras pessoas. Pra mim, isso é ter sucesso. Você poder ajudar outras pessoas, como eu faço isso hoje. E um exemplo é nas mentorias, né? Poder ajudar uma pessoa a sair de um ponto para ir para um outro ponto A para ponto Z. Isso, pra mim, é sucesso. Nem sempre tudo é sobre dinheiro. Eu tô vendo suas cartas. Mas não olha. Olha aí, mãe. Nossa. Ah, não. Faz sacanagem. Pelo 4. Sim, senhora. Agora é Micaela. Vai lá, garotinha. Azul. É. Azul? Não, essa é ela lá. Ela. Pegou, né? O Pronto. que eu diria pra mim mesmo com 17 anos, se ela estivesse na minha frente, eu diria: nunca desista dos seus sonhos. Nunca permita que ninguém diga que você não é capaz. A cidade é dela, sim. Porque cada dia que passa, eu vejo a mulher conquistando mais espaço na sociedade. Liderando mais, empreendendo mais. Por isso eu digo que a cidade é delas.